Oi, gente, tudo bem? Estou de volta, professora Camila Oliveira, para a continuidade, nossa segunda aula aí, sobre o mapeamento de perfil da banca Sebrasp. É uma aula em que nós vamos analisar os textos dados pela banca, a proposta. Então, vamos com calma para perceber o perfil da banca, que você não perca nenhum detalhe de como o Sebrasp coloca as temáticas. Vamos lá? Lembrando que esta primeira redação que será analisada, ela foi dada em um concurso para professores efetivos em Pernambuco. Observe que a banca vai trazer aí tema da atualidade atrelado ao tema educacional. Vamos lá, vamos analisar todos os textos e depois a proposta. Texto 1. Consideramos hoje a Terra como um oprimido, o maior de todos. Por isso, precisamos de uma pedagogia desse oprimido. Aqui nós já começamos a perceber pontos ali, ó. Terra, aí ele chama pedagogia do oprimido. Isso lembra algum conceito aí que você estudou nos conhecimentos pedagógicos, sim ou não? Paulo Freire, vamos lá? Precisamos de uma ecopedagogia. Aqui já destaco o termo ecopedagogia. Coloque no seu plano de estudos o aprofundamento desse termo, pois ele é muito cobrado em provas. Uma pedagogia que, centrada na vida, considere as pessoas, as culturas, os modos de viver, o respeito à identidade e à diversidade. Vou marcar aqui para você novamente dois pontos importantes que a banca Sebrasp sempre cobra em suas provas. A questão da identidade, da diversidade, tudo isso atrelado ao direito, né? Na verdade, aos direitos humanos, que considere o ser humano em movimento como um ser incompleto e inacabado. Como diz, olha aí, Paulo Freire, em permanente formação, interagindo com os outros e com o mundo. A pedagogia dominante centra-se na tradição, no que está congelado, no que produz humilhação para o aprendente pela forma como o aluno é avaliado. Na ecopedagogia, o educador deve acolher o aluno. A acolhida, o cuidado é a base da educação para a sustentabilidade. Vou destacar este termo aqui porque ele é muito importante. Educação para a sustentabilidade, promovida desde 2002 pelas Nações Unidas, com a criação de uma década dedicada a ela. A ecopedagogia tem tudo a ver com a educação para a sustentabilidade. Perceba que nesse primeiro texto a banca te dá todo o conceito do que é educação para a sustentabilidade, do que é ecopedagogia. Então, você já começa a ter aí ideias a respeito do que é educação para a sustentabilidade. Na verdade, você já sabe, mas com a retomada aqui desse texto, com a leitura, você já traz repertórios novos, ideias novas e outra. Vou até parar aqui para você prestar atenção nesse ponto. Gente, texto motivador, já diz o nome. Texto para motivar. Não é para você copiar ideias dos textos motivadores e colocar na sua redação.
Todas as bancas vão tirar pontos disso, porque não é uma redação com originalidade. Então, coloque ideias suas. Claro que os textos vêm aí já com a temática. Textos motivadores, para motivar o surgimento aí dos seus repertórios, dos seus conhecimentos prévios. Texto 2. É interessante perceber que, ao se pensar em ecopedagogia e transdisciplinaridade, os conteúdos escolares se tornam mais interessantes aos olhos dos estudantes, já que estarão contextualizados em temas e problemas da própria vida social e realmente poderão ter a função de esclarecer ideias e favorecer a escolha de perspectivas. Lá nos seus conhecimentos pedagógicos, no seu estudo dos conhecimentos pedagógicos, com certeza você viu vários conteúdos voltados aí para a importância do aluno no centro da aprendizagem. E o texto aqui retoma essa ideia, dizendo que os alunos se sentirão mais motivados porque eles percebem aquele conteúdo. No caso do texto, está falando da ecopedagogia. Os alunos vão perceber isso como parte da própria vida. E isso com certeza fará com que ele tenha maior assertividade, maior aprendizagem a respeito de qualquer conteúdo que for passado ali em sala de aula. No caso do texto, ecopedagogia. Vamos lá? Essa abordagem pode levar a uma aprendizagem que vá além do conteúdo mecânico. Mais uma vez retomando aí o conhecimento pedagógico, esse ensino mecânico, esse ensino tradicional, modificando e desenvolvendo novas atitudes. Isso significa que o professor tem de estar atento para propor uma educação. Olha a importância dessa palavra-chave. Uma educação sustentável e de atitudes éticas, fazendo-as presentes no cotidiano escolar. Nós lemos o texto 1, estamos no texto 2 e a banca Sebrasp já te deu aula do que ela vai cobrar. Gente, vou voltar aqui. Texto 1, totalmente voltado para a ecopedagogia, retomando conceitos aí do Paulo Freire. O texto 2, mostrando a ecopedagogia dentro da escola como forma de aprendizagem ativa, interesse para os alunos. Com esses dois textos, você já consegue ter uma boa noção do conceito. Por isso, a importância de você ler com calma, analisar, para que você não precise ficar voltando toda hora no texto motivador. Muita gente quer ir lá na redação, procurar a palavra dentro do enunciado, por exemplo, e voltar no texto para procurar uma resposta. Não é assim que funciona. Você vai fazer uma leitura crítica, reflexiva, anotando os pontos ali, rabiscando mesmo a sua prova, para que depois você já tenha uma percepção completa do que a banca quer que você responda lá na redação. Esses textos motivadores, eles não estão aqui de enfeite. Eles estão aqui com a função de te colocar no eixo do que a banca quer, no eixo do que a banca vai cobrar na sua dissertativa. Texto 3 e o último. A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Somos alertados o tempo todo para as consequências dessas escolhas recentes que fizemos.
E se pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo, talvez ela possa abrir a nossa mente para alguma cooperação entre os povos. Não para salvar os outros, mas para salvar a nós mesmos. Esse é um texto do Ailton Krenak. Não tem uma visão muito esperançosa sobre a modernização, sobre a forma como as pessoas do campo foram tratadas ao ser jogadas, como o próprio texto diz, aí nas periferias, nas favelas. Mas, gente, vou te chamar a atenção não somente para o texto, mas para quem escreveu este texto. O Krenak é o primeiro indígena a ser imortalizado pela Academia Brasileira de Letras. Recentemente, ele ganhou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e é o primeiro indígena brasileiro a ter esse lugar aí. É muito importante. A banca Sebrasp ama os textos do Ailton Krenak. A importância dele, vocês já sabem, ele é tão importante para a sociedade brasileira que contribuiu aí para a escrita da própria Constituição Federal na parte relacionada aos povos indígenas. Então, gente, é uma leitura obrigatória. Na Amazon você consegue baixar trechos desse livro aqui totalmente de graça. Só você colocar lá Ailton Krenak e você vai encontrar alguns textos para você ler. Gente, olha, uma leitura imprescindível para quem quer entender ainda mais sobre a importância da ecopedagogia, não só de ecopedagogia, mas do desenvolvimento sustentável, da valorização dos povos originários, e agora ele está representado aí na Academia Brasileira de Letras. Isso é muito importante porque abre o diálogo para vários outros grupos sociais, no caso do Krenak, dos povos indígenas sendo representados ali na Academia Brasileira de Letras. Não é à toa que a banca Sebrasp coloca um peso tão grande aí nesse texto do Krenak para ampliar o tema. Qual é o tema? Olha só, tivemos texto 1, texto 2, texto 3, e agora você tem um enunciado simples, direto, objetivo, assim como nós falamos na última aula. Vocês lembram que eu disse, a banca é assertiva, não vai ter ambiguidade, não vai ter pegadinha, ela vai colocar diretamente o que ela quer. Perceba isso aqui. Considerando que os fragmentos de textos apresentados tenham caráter exclusivamente motivador, abre parênteses. Aqui a banca está dizendo assim: olha, isso aqui é motivador, você não vai copiar e colocar na minha redação, porque eu não vou aceitar, tá? Então a banca está falando isso, só para ficar claro. Redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. Camila do céu, a banca só disse dissertativo. Calma. Normalmente o Sebrasp só coloca a si mesmo. Texto dissertativo. E aí você vai perceber que é um texto dissertativo expositivo, que você vai colocar todo o seu conhecimento sobre o ponto que a banca solicitar. Acerca do tema a seguir, educação para a sustentabilidade como prática pedagógica voltada à transformação social. Só aqui muita gente já, meu Deus, me perdi o quê? Que tanto de informação. Calma, você vai pegar o tema, setorizar, entender para que você possa ter uma escrita cada vez mais direta. Educação para a sustentabilidade. Nós vimos nos textos motivadores? Sim, e você já tem conhecimentos prévios sobre educação para a sustentabilidade.
Esta educação para a sustentabilidade voltada para a prática pedagógica, sim, o seu dia a dia na escola, o seu plano de ensino, as suas ações, o seu currículo, voltada para a transformação social. Ou seja, essa educação para a sustentabilidade vai ser feita aí na sua prática pedagógica, de forma que ela reflita na transformação social, ou seja, não somente no âmbito escolar, fora dele. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu essa proposta? Vamos para os pontos que a banca solicita. Como eu disse, ela coloca tópicos. Um, dois, três. Normalmente, três tópicos. E a dica é fazer um parágrafo para cada tópico. O primeiro, noção geral de sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Você vai dar uma noção geral do que é sustentabilidade e a sua necessidade contemporânea. Porque hoje nós precisamos falar a respeito de sustentabilidade. Perceba que nesse ponto aqui você não precisa falar de sustentabilidade somente na escola. Inclusive, eu recomendaria que você falasse no geral, porque a banca já fala isso. Noção geral de sustentabilidade. São vários os repertórios que você pode usar para fazer essa redação aqui. Esse primeiro parágrafo, por exemplo, falar sobre desenvolvimento sustentável, sobre a Agenda 2030. Agora, nós estamos passando aí pelo G20, você já pode colocar aí para pesquisar um pouco mais, totalmente ligado à área de sustentabilidade e valorização da flora e fauna brasileira, entre outros temas. E a banca diz isso. Necessidade de se discutir isso atualmente. Não adianta você colocar outros pontos que não sejam estes: noção geral de sustentabilidade e a necessidade de se discutir esse tema. Camila, mas eu quero colocar sustentabilidade só na escola. Noção geral de sustentabilidade. Cuidado para não fugir do que foi solicitado. Este é um ponto que a banca Sebrasp com certeza vai ter ali um espelho depois da sua prova, ela vai liberar um espelho de correção, um padrão de resposta. Já diz, padrão de resposta. Você precisa ter utilizado as palavras-chave, precisa ter colocado exatamente o que a banca pede, noção geral e necessidade da discussão contemporânea a respeito de sustentabilidade. Próximo tópico: relação entre sustentabilidade e prática pedagógica cotidiana na escola do século XXI. Esse parágrafo é exclusivo para sustentabilidade e prática pedagógica. Quais são as práticas pedagógicas feitas aí na sua escola que estão em consonância com o tema sustentabilidade? É a feira de ciências. O que tem no dia a dia? Já diz aqui, ó, cotidiano, não pode ser um evento isolado. O que a escola tem feito para essa relação entre a aprendizagem e a sustentabilidade? Esse ponto é bem importante e mais uma vez nós retomamos os conhecimentos prévios. Aqui você pode falar sobre as diretrizes da educação ambiental. Você pode citar a Base Nacional Comum Curricular, na parte de sustentabilidade e muitos outros conhecimentos que denotem aí essa relação entre sustentabilidade e prática pedagógica. Terceiro e último ponto: prática pedagógica que possa motivar a consciência de sustentabilidade e a educação para a transformação social. Quais são as práticas que motivam essa ideia da sustentabilidade para o seu aluno?
O que tem sido feito? Olha só, tem um conteúdo que normalmente é trabalhado no sexto ano, mas em outras séries também, tá, gente? Vou falar da minha prática, que normalmente era no sexto ano. Eu fui professora por muito tempo dos alunos do sexto ao terceiro ano do ensino médio. Como eu disse, hoje eu atuo como técnica em assuntos educacionais, mas por muito tempo fiquei aí na sala de aula. E este conteúdo é aquele uso dos R's: repensar, reduzir, reciclar, reutilizar. Olha só, essa prática pedagógica, inclusive, só esses R's já poderia trazer aí uma prática pedagógica para você colocar no seu parágrafo, falando como o aluno aprende a reduzir, reciclar, reutilizar, repensar e a transformação social que isso produz, né? Um cidadão crítico, pensante e atualizado aí com conhecimentos do mundo e principalmente em relação à sustentabilidade e ao desenvolvimento. Acabamos então de ver como a banca coloca as questões em cada tópico e pede que você responda objetivamente ao que é proposto, lembrando que você vai precisar colocar os elementos de coesão iniciais e também dentro dos períodos. Lá na nossa plataforma, nós teremos análise completa de redação. Então, você vai observar como a redação é feita, cada parágrafo, cada elemento de coesão. Teremos aulas sobre a coesão, coerência, passo a passo, como colocar cada ponto aí dentro da sua dissertativa. Por isso, mais uma vez, eu te convido a fazer parte, tá aqui o QR Code para que você participe aí do nosso grupo, onde será o lançamento do portal dos concurseiros da educação. Gente, uma plataforma muito atualizada, cheia de conteúdos para te ajudar na sua aprovação. Faz muita diferença ter esse direcionamento. Lá vocês terão um acompanhamento individualizado. Isso é importante para que você entenda aí o seu desenvolvimento ao longo dos seus estudos. Mais uma vez, não perca a oportunidade de entrar. Vou esperar você apertar aqui na descrição ou no QR Code e entrar no nosso grupo, certo? Podemos continuar então? Vamos para a segunda análise de proposta da banca Sebrasp. Lembrando que aqui na live nós estamos mostrando o perfil da banca e analisando propostas. Lá no nosso curso você vai conseguir ver a proposta já pronta, redações gabaritadas, redações com todo o repertório que você precisa para a sua discursiva ser um sucesso, não somente na banca Sebrasp, como em qualquer outra banca. Pronto? Vamos lá então para este texto a respeito da fome no Brasil. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar o que tem a ver cada ponto aqui do que o Sebrasp solicitou nessa proposta. Texto 1. No mundo todo, quase 390 milhões de estudantes são beneficiados com políticas de alimentação escolar, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Para muitos estudantes, o benefício precisou ser interrompido nos últimos 2 anos, já que a pandemia de Covid, já que para muitos estudantes, o benefício. Para muitos estudantes, o benefício precisou ser interrompido nos últimos 2 anos, já que foi necessário um período de confinamento durante a pandemia de Covid-19, o que levou ao fechamento das escolas durante um tempo. Entretanto, muitas crianças dependem totalmente das refeições servidas nas escolas para se alimentarem.
Nájila Veloso, coordenadora do projeto de consolidação de programas de alimentação escolar na América Latina, uma iniciativa Brasil FAO, explica que o país é referência global no setor. Ela afirma que a pandemia mostrou que a alimentação escolar é ainda mais importante do que se imaginava. De acordo com Veloso, a entrega de alimentos na escola é a garantia de condições para que os estudantes aprendam, permaneçam na escola, tenham rendimento escolar e possam se recuperar das imensas perdas relacionadas à pandemia. Ela explica ainda que a política brasileira foca também no apoio público à agricultura familiar, já que cerca de 30% dos alimentos comprados pelo governo para as refeições escolares são produzidos por pequenos agricultores. Argumenta também que a melhor comida é a comida de verdade, aquela que é fresca, principalmente frutas e verduras, saudável, feita com grãos brasileiros tradicionais, arroz, feijão, que inclui ovos, lácteos e seus derivados, bem como que reúne uma quantidade de proteína necessária para garantir que os estudantes, ao menos no período escolar, tenham garantidas as suas necessidades nutricionais. No Brasil, cerca de 40 milhões de estudantes da rede pública são beneficiados diariamente pelo Programa de Alimentação Escolar, que funciona em cerca de 150 mil estabelecimentos de ensino. Percebam aqui a importância desse conteúdo que você vê lá na parte de políticas públicas educacionais e como isso reflete no cotidiano escolar. Então, a banca traz um texto riquíssimo a respeito da alimentação escolar. E aí eu chamo a atenção de vocês para a nossa realidade. Eu já trabalhei em uma escola que ficava em uma área de vulnerabilidade. E lá os alunos recebiam 2 lanches, tanto comida de verdade, como diz aqui o texto, né? Era macarrão, carne, arroz, dependendo do dia, né? Havia essa variação no cardápio e também na hora de ir embora eles recebiam frutas, recebiam biscoitos, leite. Era uma área de vulnerabilidade e por isso eles tinham essa alimentação reforçada 2 vezes aí no ambiente escolar. Olha a importância dessa política pública. O texto traz isso e a banca já parte para o conceito aqui, do que ela quer, já parte para o nosso enunciado. Vamos analisar? Considerando que o texto precedente tem caráter unicamente motivador, não copie nada do texto motivador. Redija um texto dissertativo sobre o tema a seguir. Olha, gente, a importância desse tema. Lembrem-se do que eu falei para vocês. O Sebrasp gosta de temática atualizada, de temática importante, que vai além dos conhecimentos rasos. Observe, oferta de alimentação escolar a crianças de baixa renda. Gente, isso faz parte do cotidiano do professor, principalmente do professor da escola pública. Aqui nós temos uma política pública de educação. Você vai mesclar todos os seus conhecimentos para trazer para a sua discursiva. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Preste atenção nesse ponto aqui. Aborde necessariamente. Ou seja, você não pode pular um ponto, deixar de falar, ah, não, isso aqui eu não sei, vou deixar de fora da redação. Não pode. Aborde necessariamente, olha só, aqui nós temos 2 tópicos. Importância da alimentação escolar para o desenvolvimento infantil.
Qual é a importância da alimentação para que essa criança se desenvolva? Não só no ambiente escolar, gente, mas principalmente fisicamente, psicologicamente. A alimentação tem um papel primordial nisso. A banca pede que você coloque importância da alimentação no desenvolvimento infantil. Perceba que em nenhum momento ela restringe esse desenvolvimento. Ela deixa aberta aí a ideia para que você coloque, eu, Camila, colocaria o desenvolvimento físico, psicológico, a questão da inteligência, né? Esse aluno precisa de uma alimentação saudável para que ele se desenvolva na escola, brinque, tenha energia, uma infância saudável. 2. Medidas a serem tomadas pelo Estado, mais uma vez, relembrando aqui para você que o Sebrasp gosta de dar responsabilidade para o Estado. São várias as redações que ele coloca assim: olha, o que o Estado pode fazer? Você já pensou que isso é uma responsabilidade do Estado? Medidas a serem adotadas pelo Estado brasileiro para garantir alimentação para todas as crianças no ambiente escolar. Aqui nós estamos falando do ambiente escolar. Claro que você vai puxar o contexto, que isso pode e deve, né, fazer parte da vida dessa pessoa, não somente na escola, mas aqui a banca restringe, né? A banca fecha no ambiente escolar. Perceberam como essa banca é atualizada? Como ela não brinca em serviço e por isso você precisa saber repertórios atuais e ter assim um bom desenvolvimento da sua discursiva. As redações que impressionam a banca Sebrasp são redações de um conhecimento e de um conteúdo extremo. Nada assim fora da realidade, só pessoas que têm habilidades em redação, porque redação, gente, não é dom, é prática. Então, você precisa treinar, ampliar suas ideias e com certeza você vai conseguir fazer uma redação como essa solicitada aqui, visto que este conteúdo já está na sua grade aí, no seu edital, políticas públicas educacionais, você só precisa relacionar e escrever dentro aí do que é esperado para uma dissertativa. Eu espero que esses nossos encontros tenham sido muito favoráveis aí para a sua aprovação. Continuo à disposição de vocês e mais uma vez relembro, entre na plataforma, entre, na verdade, no grupo de espera para o lançamento aí do portal dos concurseiros. Você vai ter um atendimento individualizado e eu já disse que isso faz total diferença, essa organização, este acompanhamento. Eu espero que você já tenha garantido a sua vaga e que a gente possa se encontrar durante aí as minhas aulas lá na plataforma dos concurseiros da educação. Eu espero vocês com aula de introdução, desenvolvimento, conclusão, exemplos de redação, inclusive as minhas redações gabaritadas nos concursos que eu fiz e que você vai ter assim, olha, um repertório imenso para gabaritar também as suas redações. Um beijo, eu sou a professora Camila e até mais.